Bom dia, querido irmão, graça e paz. Passando aqui para deixar mais um devocional nesta manhã de sexta-feira. Estamos aí nos aproximando do final de semana. Vamos dar sequência ao texto que estamos considerando, a carta que estamos considerando, carta de Paulo aos Gálatas. Nós estamos no capítulo 3. Hoje vamos ler do verso 10 em diante. Diz assim a palavra: Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois a Escritura dizem: Maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. Então, Paulo está dando sequência ao tema já passado, que nós havíamos abordado no último vídeo sobre a justificação pela fé. E ele vem mostrando aos Gálatas e a nós que todo ser humano, todo aquele que é justificado por Cristo ou declarado justo por Cristo, isso ocorre por meio da fé e não pela guarda ou obediência da lei. Por mais que as pessoas, nós, no geral, temos o desejo e o anseio de buscar justiça própria, de apresentar os nossos méritos, os nossos feitos, as nossas obras, o fato que a Escritura nos mostra é que todo aquele que foi declarado justo, todo aquele que foi regenerado ou justificado, isso ocorreu por meio da fé, nunca por meio de obras. Nunca por meio de obras. Paulo cita o exemplo de Abraão e ele continua, quando ele termina o verso 9, ele diz: portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Então nós vemos sempre a fé como um cordão de ouro unindo essas verdades. Aqui ele diz: contudo, ele vai mostrar a maldição da lei e a bênção da fé. Ele diz: contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Você poderia dizer: nossa, mas a lei é boa, como o próprio Paulo afirma. E como que pode isso? A pessoa que quer viver pela lei está sob maldição? Simples. Porque as Escrituras dizem que nós, se vamos correr ou viver pela lei, devemos guardá-la totalmente. Totalmente. Aquele que cai em um ponto da lei é culpado de toda ela. E para o ser humano isso é impossível. Nós precisamos atentar, irmãos, que quando a lei foi dada, ela foi dada para que nós tivéssemos caído de joelhos, o povo tivesse clamado por misericórdia por Deus. A lei foi dada para revelar o nosso pecado, a nossa condição pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa. Era para o povo ter dito: não, Senhor, nós não conseguimos, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, tem misericórdia de nós, sê gracioso conosco. Mas o povo disse: não, tudo que o nosso Deus disse nós faremos. Poucos dias depois eles estão tentando matar Moisés. Então, observe que a lei nos mostra a nossa incapacidade, a nossa fraqueza, a nossa pequenez. Então Paulo está dizendo: aqueles que querem confiar na lei, tudo bem, para serem declarados justos, estão sob maldição, pois a Escritura diz: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. E eu faço a pergunta: quem de nós guarda tudo? Ninguém.
ninguém consegue guardar. Houve apenas uma pessoa que cumpriu toda a lei, Cristo. Por isso o fim da lei é Cristo. Por isso que todos aqueles que foram declarados justos em Cristo Jesus, pela graça, por meio da fé, eles cumpriram a lei. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus cumpriram a lei. Cumpriram a lei. Porque Cristo as cumpriu. Né? Porque Cristo cumpriu cada ponto da lei. Ele prossegue. É evidente. Portanto, ou seja, tendo em vista isso, ele diz, isso é tão claro que ninguém consegue guardar toda a lei, ser obediente a toda a lei. Então é evidente que estão debaixo de maldição. Isso é muito claro. Tendo isso em vista, portanto, né, tendo isso em vista, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as próprias Escrituras declaram: o justo viverá pela fé. Irmãos, não tem como ir contra esta palavra, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Olha o que está dizendo: o justo viverá pela fé. Você não pode guardar toda a lei. Uma vez que você não pode guardar toda a lei, você é condenado na lei. É maldito. A lei não te salva. A lei não resolve o seu problema com Deus. Somente a cruz de Cristo, somente o sacrifício de Cristo. Somente o sacrifício de Cristo. Porque a lei não é baseada, Paulo diz, a lei, porém, não é baseada na fé. Pois diz, quem obedece à lei viverá por ela. Viverá por ela. Então, observe que há uma distinção entre lei e graça. Entre lei e graça. A lei exige e julga e condena. A graça exige, mas concede. A graça exige, mas concede. Há um fato interessante, pode talvez nos ajudar a entender isso. Se eu não me engano, o Otmani conta esse fato, que uma mulher casada com um homem rigoroso, muito rigoroso, e esse homem pedia para ela fazer todas as coisas e cobrava, e cobrava, e cobrava. Chegava à noite, ele cobrava e ele deixava uma lista para ela de cobranças, de coisas a serem feitas, e falava, e ela vivia uma vida que era literalmente um inferno. Mas, esse homem veio a óbito, morreu, e ela casou-se novamente. E o seu outro marido, né, o marido agora, era um homem que a ajudava nas tarefas, ele pedia, falava, mas ele a ajudava a fazer. E passado um tempo, ela mexendo em suas coisas, encontrou uma carta, né, uma carta daquela do antigo marido, e ela dizia assim: nossa, aquele meu marido me exigia tantas coisas e eu não conseguia cumprir, e eu era condenada. Esse segundo marido me pede muito mais, e eu faço e consigo com um bom grado, com um coração terno, com alegria no coração, com graça. E aí nós vemos a diferença quando o autor diz que a lei exige e condena. A graça exige, mas concede. Ou seja, ao passo que a graça exige, ela concede meios e graça e auxílio para que você possa cumprir e fazer. Então, observe, irmãos, que é pela graça. É pela graça. É pela graça. Na próxima vez que nos encontrarmos, veremos que Cristo nos resgatou da maldição dessa lei, se tornando maldição em nosso lugar.
Mas isso é um assunto para uma outra oportunidade. Que Deus abençoe sua sexta-feira, que Deus abençoe seu final de semana, que você possa viver esse dia celebrando a graça de Deus, a liberdade que encontramos em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Um forte abraço.